Salve, salve, galera! Começando aqui mais um Secret Lab. E hoje, especial, um Secret Lab a 3 pessoas. Estou aqui, claro, com ele, companheiro de todas as batalhas e porcarias faladas, Ricardo Yamonde. Hoje vai ser o famoso menege. Opa, tava esperando esse episódio aqui, hein? Um menege ou um menage? Quem que vai responder isso pra gente? Ele, o nosso pequeno amigo, o nosso invisível amigo, o gnomo mais querido da ilustração brasileira, Bruno Senigallia, senhores e senhoras. Sim, sou eu sim, mestre. Sim. Ó, não precisou, eu ia falar pra editar a entrada dele, já nem precisou, ó. Ai, daqui, hoje nós conversaremos com o nosso colega e ilustrador, Bruno Senigallia. E aí, Brunão, beleza, cara? Nossa, sim, cara. Tudo naquela vibe, né? Maravilhosidade. Então, tá bom, seja bem-vindo aí à nossa conversa. Bem-vindo e a aí, Monte ia Bruno. falar alguma coisa? Tô falando aqui já. Bem-vindo aí, Bruno. E aí eu preciso falar que o Bruno foi meu aluno, olha só. No finalzinho já vou falar aqui do curso, hein? Mas deixa pra depois. Pra depois a gente conversa disso, né não? O que Já é maravilhoso. Tá maravilhoso. Já tá fazendo aquele jabazinho maldito, hein, Betina? Oi. O Riamonde é a Betina do Secret Lab. Né? Mentira. Então tá bom. Só que é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o quê? O que a gente vai conversar a respeito do quê? Hoje é dia de terror. Terror. Porra, terror, cara. Só que terror é uma temática meio aberta, né? Eu fiquei pensando, a gente vai falar de terror de, por exemplo, filmes, personagens, a gente vai falar de boleto, fatura de cartão, Legal da piroca no WhatsApp. tiozinho do WhatsApp falando de política. Qual que é o terror? Qual que é o que vocês escolhem hoje? Ah, cara, terror legal, vai. Terror legal. Filme, causos de terror, sei lá. Falando de terror, por que eu confesso que eu tive essa ideia? Porque o Bruno, que aqui está, é um ilustrador, um pseudo-ilustrador, né, Bruno? Tá estudando aí para ser um ilustrador, Sim, mas senhor. ultimamente tem postado uns trabalhos bem legais. Inclusive depois a gente vai deixar aí o link das redes sociais. Você tem Instagram, Bruno? Com seus sim. trabalhos? Tá vendo? Isso prova que você não me segue, cara. Aí, ó. Cortei agora, hein? Bom, a gente ia deixar o link do Instagram do Bruno, mas a gente não Agora vai mais vocês deixar. procuram. Não vai ter mais. Tá bom? Inclusive a participação dele vai ser encerrada aqui. Né? Muito Já deu pra obrigado ver que pela ele- presença, Bruno. Valeu, Continuaremos gente. sem você Foi daqui um pra prazer frente. aí, viu? Então tá bom, cala a boca e vamos lá. Depois o Bruno, a gente vai deixar os links aí do trabalho do Bruno, inclusive das últimas pinturas que ele fez, de umas garotas, de umas mulheres aí, que ele pintou. Tá com render bem legal, viu, Bruno? Tá estudando, hein, cara? Você era meio vagabundão, mas agora você tá fazendo a coisinha certa. Agora E eu tô parabéns. mais viu? vagabundão ainda, tô desenhando. É isso aí. Aí, por isso que ninguém leva a gente a sério. É, artista não trabalha, né? Na verdade. Faz Tá desenho. vendo? Cala a boca, para de falar isso. E daí é o seguinte, o Bruno é um cara que ele tem interesses por jogos de tabuleiro e pela temática terror. E o Bruno Riamonde foi um dos caras que me deu uns toques a respeito de Lovecraft. Eu queria ler um pouquinho sobre o criador, né, sobre aquele personagem. Você sabe como se pronuncia o personagem, Bruno? Cthulhu? Como que é que fala? Ah, o pessoal, na maioria das vezes, fala Cthulhu, né? Eu gosto dessa temática de terror. E eu venho gostando mais ultimamente, assim. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha muito medo e a minha mãe não deixava eu assistir filme de terror. Né? Então eu criei uma atmosfera muito negativa a respeito de filme de terror. Então eu passei toda a minha infância e grande parte da minha adolescência sem assistir filme de terror. E quando eu comecei a ir atrás de filmes de terror, eu já era, tipo, adolescente adulto. Daí, não sei vocês, cara, mas eu não consigo sentir medo, entendeu? Não dá susto. Então eu perdi todo esse tesão de filme de terror, assim. Cara, Aí eu acabei indo mais pro suspense que, né? Pra mim foi parecido, assim, porque eu também, cara, eu era muito cagão quando era moleque. E como eu sou uma pessoa mais velha, talvez o Bruno não lembre, mas tinha um clipe do Michael Jackson, do Thriller. Ele é o famoso lá, genial. né? É o famoso que todo mundo dança de zumbizinho, não sei o quê. Cara, eu tinha sei lá, uns 7 anos. Eu
Mano, eu tinha muito medo só de escutar a música Thriller de fundo. Eu falava, nem fudendo eu vou ver isso. Então, e meus primos eram mais velhos, cara, não, vem ver. Então, por muito tempo, eu não assisti filme de terror porque eu tinha medo. Mas é a mesma coisa, cara. Chega uma hora que dá não sei dizer em que relação de tempo, dá um salto ali. Aí o filme de terror já não era balela, assim. Eu curtia assistir por zoeira, né? Tinha um amigo meu, a gente assistia muito filme de terror. E era tudo assim, cara. A gente pegava todos possíveis pra assistir, mas sempre dando risada. Não tinha nada assim que, nossa, puta, fiquei cagado nesse filme, assim. Sabe qual foi o último, antes do Bruno falar a experiência dele com o terror, sabe qual foi o último filme de terror que eu assisti, assim, que todo mundo fez um baita de um murmúrio a respeito, né? Aquele A Bruxa, eu acho que ele é de 2016, se eu não estiver enganado. É isso? É da hora. Assisti. E tanto que na época eu acabei não indo assistir, né? Porque eu voltei àquela sensação de que eu ia sentir muito medo. Pelo que eu tava vendo na rede, nas redes a galera falar, né? Nossa, é muito foda, tá, não sei o que tem. Enfim, daí eu esqueci do filme. Daí esse ano eu peguei pra assistir, mas eu não consegui sentir medo nenhum, cara, sabe? Eu comecei a dar risada. Se alguém não assistiu esse filme ainda e quer assistir, vai se ferrar porque vai ter spoiler aqui. Sessão de spoilers. Total. Mas assim, aquele bode lá que conversa com a mina, eu dava risada, velho. Eu Black falava, Phillip. É, então. Cara, mas eu achei da hora. Eu já não, esse é um tipo de filme hoje em dia que pra mim, eu não tenho o medo que o terror talvez traga, mas é aquele filme que te dá um negocinho assim. É um desconforto, né? É um desconforto, né? Por mais que eu acho que esteticamente ele é lindo, né? Nossa, demais. Tanto, foi legal que esse filme eu não tinha assistido na época. E a gente tinha uma amiga nossa que ela estava dando umas aulas sobre história da arte. E ela levou esse filme porque ela fez um link, e aí eu não vou lembrar exatamente, acho que com pintores holandeses, talvez. E ela foi mostrando esse link, primeiro a parte dos pintores e depois ela apresentou o filme. Cara, sensacional, assim, a estética, a câmera, muito próximo dessa linguagem desses pintores que ela tinha mostrado, bem legal. Então é um filme que ele acaba sendo bonito, né? Mas eu acho que tudo depende um pouco talvez da ótica que você olhe, né? Você vai esperando terrorzão, assim, não é, né? É outra pegada. Terror mais psicológico, assim, né? Mas um filme, cara, que eu assisti e me trouxe a sensação, assim, de desconforto o filme inteiro foi o Hereditário, cara. Cara, eu ia falar desse filme. Nossa, cara, esse filme... Mano, fazia tempo que eu não via filme assim. Nossa, eu o tô filme ouvindo falar inteiro. desse filme e não assisti ainda. Vocês Caralho. recomendam? Não, o filme inteiro, sabe quando você sente aquele desconforto? Tem alguma coisa errada aí, meu? Meu Deus. E ele vai ficando pior. Ele vai ficando pior. Esse filme, eu achei ele muito foda. Tem gente que não gostou, né? Mas eu achei foda. Sim. Esse vale a pena ver, mas assim, já com aquela sensação de que você não viu, cara, sei lá, assiste um dia de domingo de tarde, sabe? Que aí depois não caiu bem, vai tomar um suco, dar uma volta na praça, daqui a pouco você esqueceu. Não deixa pra ver de noite, não. Vai dar uma volta com a patroa. Não, mas olha lá, vocês estão de novo fazendo a publicidade, daí eu vou ver esses filmes e eu acho um saco e eu vou xingar vocês, cara. É igual o Reamonde falou pra mim assistir aquele filme lá da mansão. O Esse filme não, aquela série da mansão série. lá. Porra, como é que é o nome mesmo? Esse daí é... Cara, aquilo é muito chato, meu. É nada. É muito chato, cara. Não. É muito chato, da mansão, cara. Aquela casa... A maldição da residência Hill, né? The Hill House. Meu, não podia parar lá que a família. Pô, mas você tinha gostado, agora você vem aqui no eu podcast. não gostei, não. Eu não gostei. Nossa, eu vou dar... Sessão polêmica. Por que eu não gravei, né? Não, então porra, vamos lá, ó. se eu gostei, o que foi que eu disse a respeito? Não, eu lembro que você gostou bastante, porque você não Do tava quê? curtindo. Não lembro agora. A gente fala tanta coisa, mano. Você acha que eu guardo? Você acha que eu guardo tudo que você fala? Eu sei que você gostou, mas o final você não tinha curtido. Não, eu tô falando que existe terror. Não. Então, É nisso que eu tô falando. Ela É uma série, assim, bonita. Cara, ela pra mim é um legalzinha. terror antigo, assim, aquela coisa de contar uma história, de uma mansão, de uma família. Então, pra mim, ela entra nesse quesito. Parece que você tá lendo um livro antigo mesmo. Pra mim, então ela não passa uma sensação de terror. Porque, cara, tem um negócio assim. Ué, mas o filme lá do bode também é um terror antigo.
Sim. Não, tudo bem. Não é que, pra mim, ele não entra nesse terror pra dar... Quer dizer... Jumpscare. Do Hereditário. A minha esposa, a Renata, não curte, cara. Ela fica com medo. Ela começa a ver isso, pra ela gera medo. Então, eu acho que também tem o que cada um tem, qual que é a percepção de terror de cada um, né? Então, o Hill House não me assusta, né? O da bruxa não me assusta, mas fica um clima esquisito. Hereditário tem esse clima também, não é susto. Então fica um clima ruim, né? Vocês são muito pistolinha, vocês são muito fracos. Não é, cara. Sabe qual é o problema dos filmes de terror de hoje em dia? É que eles são muito jumpscare. Muito aquela coisa cinematográfica, mostrar demais. Desculpa aí, como que chama? Jumpscare, cara. Nossa, o nosso crítico, tecnólogo de cinema. Explique o que é jumpscare. Jumpscare é aquela questão de aquele susto pelo som, sabe? Quando tá aquela musiquinha de fundo, de repente, pá! Você pula mais pelo... Eu não gosto disso, cara. Você assusta pelo som mesmo. Cara, isso daí é tipo... É um método barato, cara, que eles estão fazendo. Agora, por exemplo, Hereditário... Desculpa aí o nosso... É tipo assim, as pessoas crítico de terror. As pessoas estão vindo a gente, tá conversando e PUM! O cara pulou agora, sabe? Já tirou o fone do ouvido. É horrível cara. isso. Você pula no susto, tipo, você tá esperando o susto, já fica... Agora, Hereditário não, cara. Hereditário, ele já não tem jumpscare. Né? Às vezes a situação da personagem andando no local não tem nem aquela musiquinha de fundo, às vezes tá tudo quieto. Tem uma cena lá, inclusive, cara, que não sai som nenhum da cena. A cena tá muda, totalmente muda, o ambiente não tem barulho, não tem nada. Mas o que você tá vendo na cena, você fala, puta, caralho, que merda, velho, e agora? Ai, não sai daí, velho, não sai daí que vai foder. Entendeu? Tá, tudo bem, vai. Eu vou assistir esse Hereditário aí, depois se eu não gostar eu vou xingar vocês, normal. Mas, e aqueles filmes de terror bem trashzão, assim, que tipo, estilo anos 90, assim, que gore, os caras... bem gore. Bem gore, assim, que vocês curtem isso daí? Cara, eu já gostei, curtiram? Não muito, mas não muito gore. Essa parte gore nunca me agradou, assim. E eu teve uma época que eu curtia, cara, uns mais antigos, assim. Mas, cara, eu nunca fui... Tem umas linhas que é meio pesada, assim, então eu nunca fui... Tem uns filmes meio obscuros, assim, cara, talvez o Bruno saiba aí, eu nunca assisti e não tenho interesse. Apocalipse Canibal, uma coisa assim, não. Umas paradas assim. É Canibal Apocalipse o nome, na verdade. Nossa. Esse daí eu nunca tive coragem, não, cara. Esse Canibal Apocalipse, por acaso, é daquele Rob Zombie? Ou não? Não, acho que não, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem um filme que ele dirigiu e escreveu, eu acho. O diretor é um tal de Antônio Margheriti. Não sei como se pronuncia isso aqui. Tem que entrar um disclaimer agora, por sua conta e risco. Assista por sua conta e risco. Assista por sua conta e risco. Ó, do Rob Zombie, cara, foi aquele... Deixa eu ver o nome aqui, cara. Não tô lembrando. Eu assisti o filme dele. Rejeitados pelo Diabo. Pode crer. Esse daí eu assisti já. O próprio visual do Rob Zombie, as músicas, a banda, tudo tem um apelo de terror, assim. De terror, né? Cara, tem uma coisa com... Eu não sei se é bem o terror em si, mas a gente como ser humano tem uma coisa... aquela questão... Não é bem o gore, mas tem um lado meio obscuro nosso que parece que puxa uma certa atençãozinha, né? Pô, você tá passando na rua, sei lá, houve uma batida de trânsito. Cara, quantas pessoas não ficam olhando ali pra ver aquilo que aconteceu, né? Ah, puta, não sei quem morreu, cortaram o braço. Aí as pessoas vão procurar, você viu a foto do cara sem o braço, né? Então tem um negócio assim parece que esse lado do algo que é muito fora de um contexto normal, sei lá, uma pessoa sem braço, sem cabeça, aberta, parece que tudo isso gera um certo interesse sinistro, assim. Tem pessoas que não querem nem ver, mas acho que uma boa parte puxa um ganchinho. Talvez essa coisa de filme de terror, ele trabalha em vários níveis diferentes, mas ele trabalha essa coisa do um ruim, mas meio que você quer ver o que vai acontecer. Ou seja, a desgraça chama a nossa atenção. Well done. Dá a impressão que a pessoa, ela vê o acidente ali, vê a pessoa cair e fala, nossa, olha, ainda bem que não fui eu. Talvez seja isso, cara, eu não sei. Eu lembro uma coisa que, já que a gente tá falando de histórias, né, a ideia também fala de histórias de terror, não é de terror, mas eu lembro que eu era moleque, tava indo pro trabalho com meus pais, né,
e a gente passou, a avenida tava, uma certa avenida lá em São Paulo tava toda parada, e aí no que a gente passou, uma mulher tinha sido atropelada, acho que por um ônibus, uma coisa assim, não era nada gravíssimo, assim, absurdamente, mas, cara, na hora que a gente passou bem do lado, eu fui olhar na janela, a mulher tava, tipo, com o joelho virado, cara, isso pra mim era terror master, assim, sabe, cara? Você fala, cara, eu vi uma nossa, coisa cara, parecida. eu me arrependi de ter ido olhar. Eu vi uma coisa parecida, e isso eu ia falar, tipo, filme de terror eu não consigo sentir medo, mas tem uma coisa que até hoje eu não consigo lidar, não consigo ver, cara, que é esse lance de pedaço humano, sabe? Teve uma época que eu fui fazer a cagada de ver uns vídeos, cara, de terrorista matando os outros, tá ligado? Ah, credo, cara, isso aí nem Meu pensar. Deus do céu, cara, eu fui fazer essa besteira e eu fiquei assim, traumatizado, cara. Tem muito vídeo desses caras, cara jogando bola com a cabeça do outro. Entendeu? Nossa, e ó, eu começo até a ficar meio mal já. E daí o que acontece? Riamonde, eu era moleque, cara. Eu tinha uns 9 anos de idade, eu tava andando de bicicleta, morava em São Paulo ainda, e aconteceu um acidente na outra ponta da rua. Eu morava numa rua que ela tinha 110 metros, assim, e passavam avenidas nos dois extremos. Então eu estava com os meus coleguinhas numa ponta, entramos nos causos agora, né? Daí depois o Bruno vai contar um dele. Eu estava numa ponta e na outra ponta rolou na esquina um atropelamento. Uma Kombi atropelou uma moto. E claro, criança idiota que saiu correndo e foi lá ver. E a hora que eu cheguei próximo também, o cara de trás da moto, a perna dele foi esmagada de encontro com um poste. A perna do cara toda aberta, assim, maluco do céu, cara. E a segunda besteira que eu fiz foi de ir na escola, na 8ª série ainda, que hoje eu acho que é ensino fundamental, se não estiver enganado. Tinha... A escola é uma bosta também, não sei por que existe essa porcaria. Se você tá na escola, saia da escola. Se você tem filhos na escola, tire-os da escola. Escola não serve pra nada. Pura obra do Satanás a escola. Nem do Satanás, cara. Jamais ele ia fazer parte dessa besteira. Meu, inventaram a gente ter aula de primeiro socorro na escola e teve uma semana que o bombeiro levou filme de autópsia, mano. Cara, eu fiquei uns 3 dias sem almoçar, velho. Pra que mostrar isso pra criança, cara? O cara não queria fazer né? o trampo, ele falou assim, beleza, vou levar uns videozinhos pra essa molecadinha. Vamos ver se eles não vão ficar quietos. Olha que a gente ainda é de uma geração mais raiz, né, cara? Imagina mostrar, sei lá, pra essa molecada de hoje um vídeo de autópsia. Molecada de hoje que acha que gato e cachorro caga cogumelo de arco-íris, sabe? Aí, você faz uma boa ideia do público jovem, né? Isso aí. Você não? Não, o Riamod é defensor dos jovens. Fala aí, Riamod. Lógico, pô. É a juventude que tá aí, futuro da nação. Loser. Nossa, meu Deus do céu. O futuro tá perdido, cara. Verdadeiro filme de terror. Vai lá, Bruno, conta um caos seu aí. Conta aí alguma coisa. Minhas experiências já não são tão gores assim. São mais medo mesmo, assim, né? Medo do oculto, do que pode acontecer. Tem uma época que tinha uns amigos, éramos retardados, né? Bom, até hoje sou um pouco, mas a gente teve a brilhante ideia de entrar numa cachoeira, num mato, assim, tinha cachoeira de noite. Eu já fiz isso. Estávamos em 4 pessoas, né? E aí todo mundo, né? Colocou botinão, touca, roupa preta, faca, machado, o que tinha na mão, levou. Deus. E aí Vocês achavam que vocês estavam na caverna do dragão. História de terror, hein? Não desvia o assunto, hein? É verdade. Eu tô vendo pra onde vai caminhar essa história. Ai, pai, pai. Não. Zorçou, caralho. Não, cara. Aí, tipo, velho, comecei a sentir um medo, cara. Entrando naquele mato, assim, descendo. Era no meio da cidade o negócio, né? O que você consegue ver são somente as árvores na sua frente, por causa da lanterna. No fundo, você não vê mais nada. Mas no seu caso é por causa da altura. Eu só vi os troncos, no caso, né? Pra quem não sabe, o Bruno tem 1,10 m de altura. Mentira, cara. Você que parece mentira. Um Yeti aí, peludinho aí, e acha que eu sou pequenininho. Peludinho não, você me respeita. Peludão. É o Chewbacca. É desse tipo mesmo, cara. Mas então,
era uma descida, né? Estávamos descendo e tal. Cara, aí resolvemos apagar as lanternas e fazer uma fogueira. Fizemos uma fogueira e tal. E, cara, sabe aquela sensação ruim que parece que o local tá te espantando? Né? Aquela sensação... Todo mundo começou a ter essa sensação. Um olhou pro cara, cara, tô tendo uma sensação ruim. Outro falou, cara, também tô tendo. Velho, vamos embora daqui correndo. Né? E começamos a sair de lá. E, cara, eu era o último, assim, da fila. E que medo, cara. Porque, tipo, olhava pra trás e não via nada. Na frente vi meus amigos, tinha que colocar a lanterna no chão. Pra ver onde tava pisando. E aí depois ficamos sabendo que uma mulher tinha sido enforcada naquele mesmo local, sabe? Caraca. Nossa. É, cara, depois... Você acha que a gente voltou lá depois, cara? E depois, tipo, a gente tivemos a brilhante ideia de acampar no local perto dali. Fomos acampar, fizemos fogueira, assamos carne, tinha uns caras que levaram uns vinhos lá e tal, né? Inclusive levaram uma espingardinha de pressão, de chumbo, né? Pra brincar de tiro alvo numas tampinhas. Beleza. Aí fomos dormir, cara. Meio da noite acordei com aquela vontade de urinar. Terrível. E o medo de sair da barraca, cara. A fogueira já tinha apagado tudo. Falei, cara, vou ter que sair naquele breu. Saí, tal, rapidinho, fui lá, fui numa árvore, só conseguia ver a árvore e voltei. E, cara, eu tive um pesadelo, velho. Eu tava no acampamento ainda. Aí estávamos em 2 barracas. Aí um dos caras da barraca saiu da barraca e começou a gritar: Ô Felipe, que era o rapaz que tava junto com a gente. Vem cá ver, vem aqui fora ver. Aí ele tava saindo da barraca, eu fui atrás dele e vi o que tá acontecendo. Então, cara, tipo, tinha um demonião vermelho, cara, olhando pra gente. Ah, você tá zoando. Não, no sonho, né? No sonho. Ah, tá. Não um caso real. Tinha um demonião vermelho, assim, olhando pra gente, assim, né? Flutuando. E o engraçado é que, assim, o ambiente ali era igualzinho, né? E na hora a gente falou, caramba, corre, velho, vamos correr daqui. E as coisas, deixa as coisas aí. A gente começou a correr naquele mato, assim, no escuro. E aí o demônio aparecia na minha frente e falava, me dê sua alma. E eu passava por ele. Aí ele aparecia de novo, me dê sua alma. Betina. Pô, naquela noite, cara, engraçado que todo mundo teve pesadelo. Teve um cara que sonhou que um monte de aranha começou a invadir a barraca. Aí o outro, que é mais engraçado, sonhou que tinha uns vietnamitas atacando o lugar, ela jogando granadas. Mas, cara, foi estranho, cara. Aquela noite todo mundo teve pesadelo. Na verdade, o primeiro cara foi que tava com uma sensação estranha na cachoeira que ele queria cagar, né? Os caras acharam que era terror. Todo mundo começou a Entenderam ficar... errado. Ficou Aí com isso foi aquela efeito percepção. cachoeira, né? Cara, Uma sensação agora eu estranha. Eu também, velho. É. Agora, eu vou contar também duas experiências que eu tive. Mas antes, cara, falando em vontade no banheiro, maluco, uma vez me deu uma dor de barriga no meio da rua. Isso é um terror, hein, velho? Esse é um terror, cara. Cara, ali que eu aprendi o que é ter foco. Sabe? Você não pensa em mais nada, cara. Ai, Sabe? O foco é esse. Quando você tiver uma dor de barriga, aprenda. Isso é ter foco. Cara, eu tive 2 experiências, cara, que eu não esqueço, né? Foram demais, assim, nesse quesito. Uma eu tava com a galera também, igual o Bruno. E a outra eu também tava com uma galera, mas uma galera da época que eu era da igreja, assim. Então primeiro eu vou contar a da galera que não era da igreja. Vocês já ouviram falar em uma série amadora chamada Insector Sun? Ah, sei já. É uma galera aqui de Ribeirão Preto que, tipo, na década de 90, finalzinho de 90, começo de 2000, a gente começou a fazer umas filmagens. Na época não eram... Peraí, você fazia parte? Fiz parte, cara. Nossa, não Porra. acredito, mano. Claro. Caraca, velho. Na época, o Insector Sun ainda não existia. O cara que é o Chris Lee, né, o Cristiano, a gente treinava Kung Fu junto e ele participava dessas filmagens também. E depois esse grupo se dividiu em pequenos grupos e desses pequenos grupos, um deles saiu o Insector Sun, que foi o grupo do Cristiano e tal. Depois eu vou até deixar o link aqui do canal deles, pra quem curtir, pra quem curte essas coisas. E eu nem sei, cara, se na época, se nesse dia ele estava... Eu acho que sim, que a gente estava fazendo uma outra filmagem. A gente ia fazer uma outra filmagem de um outro filme lá, que não tinha a ver com Insector Sun. Era um filme sobre ninjas e tal. Nós íamos nos terrenos, aqui a gente chama de terreno baldio, né? Uhum. Que fica por uma parte de Ribeirão Preto, aqui atrás da Universidade Paulista, da USP. E ali eram uns descampadão, tinha umas partes de terra, de rua de terra, mas tinha bastante rua já asfaltada, né? Só tava esperando para depois as casas serem construídas e tal. E tinha muito mato, árvore, então a gente vivia assim, né? De final de semana a gente ia para lá para fazer as filmagens. E num certo dia, nós fomos, só que nós não tivemos muito êxito na filmagem, porque
esqueceram uma das baterias da câmera, levaram uma bateria que já estava meio miada, então a gente filmou muito pouco. Na volta, já estava entardecendo. Meu, do nada, mas do nada, a gente escutou um rugido. E, tipo, não foi um ou outro, assim. Tipo, a gente tava nos 20. Os 20 olharam pra trás, assim, sabe? Parecia uma espécie de uivo com rugido, mas uma coisa muito grutual, assim. Todo mundo lembrou de lobisomem na hora, assim, né? E o mais engraçado é que aquilo paralisou, assim, a galera. Geral, assim, paralisou. Foi muito alto. E daí, depois daquela paralisada, um olhou pro outro. Mano, a gente saiu correndo, velho. Saímos correndo. Depois a gente parou, claro. A gente tava com umas espadas, com uns pedaços de pau. E a gente tudo treinava com Gifu, né? Daí sempre tem... vamos voltar lá pra ver o que é. Daí o grupo ficou meio dividido em volta ou não volta. Nessa hora toda a técnica de Kung Fu foi pro saco, né? Mas eu não lembro direito, cara. Parece que a gente voltou até uma parte. Mas o que ficou mais engraçado é que a gente conversou por aquilo por muito tempo, assim, porque foi na região em que a gente estava, que a gente tinha passado por entre umas árvores, mais na frente que a gente escutou aquele barulho. O barulho, ele parece ter vindo dessa região, dessas árvores, e, a gente não viu nada, nem cachorro, nem nada. E se fosse um cachorro, que tamanho seria o cachorro para dar um rugido daquele? Então essa foi uma experiência assim que até hoje eu não tenho explicação. Quando a gente se encontra, a gente lembra disso. E uma outra, eu tava com uma outra galera da época que eu era evangélico e eu sempre fui muito cético, cara. O lance talvez o terror não me afete tanto por causa do meu ceticismo. Às vezes via algumas coisas no meio da igreja e eu não botava muita fé, né? Eu sempre levava para aquele lado, deve estar se fazendo, enfim. Mas teve uma vez que nós fomos para um grupo de oração e eram só jovens, assim, era uma molecada de uns 14, 17 anos, tinha um adulto que nos acompanhava e nessas, a gente chamava de visitas, nessas visitas e orações, a gente costumava ir na casa de algumas pessoas, tocava ali alguns hinos, tocava algumas músicas da igreja, na época eu era músico da igreja, e depois fazia uma oração. Só que a dona da casa, ela tinha uma certa fama no meio da igreja de receber espíritos maléficos. Entendeu? E no meio evangélico, cara, isso é muito louco, porque tipo, a galera acredita muito nisso, assim, sabe? A pessoa endemoniada. E esses lances que a gente vê, às vezes, na televisão, da galera receber o demônio, eu via isso na igreja, entendeu? Várias vezes, você tava no meio da igreja e você escutava um grito. Ah! Daí, tipo, parava o culto, todo mundo olhava, a pessoa se batendo no meio do banco. Assim. Isso aí é o culto do terror, cara. Você é louco. Eu nunca vou num culto desse. Cara, mas... Então, né? Eu olhava pra isso e pra mim era tipo, sei lá, eu não conseguia entender aquilo como algo sobrenatural. Porém, na casa dessa família, a dona da casa nos recebeu muito bem. E depois teve a oração. Algumas das pessoas falarem... Vocês já ouviram naquele termo evangélico em falar de línguas? Sim. A igreja católica tem isso aí também. Mas falar em línguas? Que existe fica essas coisas, né? Isso daí. Cara, eu não sabia, legal. Tem. Então o que aconteceu? Era muito comum nessa época você ver 1, 2 ou 3 parceiros ali, ou pessoas ali do meio, falar em línguas. E essas línguas, esses balalala que você citou, eles têm meio que um padrão. Eu não tô aqui pra julgar que isso é fake, eu respeito, mas assim, sonoramente você consegue reconhecer que existe uma sonoridade parecida para aquele tipo de língua dos anjos. O engraçado foi que, nesse momento da comunhão, a dona da casa, que também era evangélica, começou a falar nessa língua, mas numa língua diferente daquele padrão que a gente estava acostumado, cara. Ela começou a falar de uma maneira enrolada, mas com um tom de voz muito diferente. Uma coisa meio... sabe? Era muito diferente daquele linguajar que a gente estava acostumado. Cthulhu, velho. Então, cara, daí eu não sei quem foi. Todo mundo começou a olhar pra ela e aquilo começou a ficar tenso. Eu acho que na hora todo mundo pensou, a endemoniada. Porque, sabe, tipo,
parece filme, todo mundo olha, deu treta. E daí teve algumas pessoas que estavam do nosso lado que começaram a falar a tal língua dos anjos e parece que rolava um embate. Sabe quando as pessoas discutem, uma olha pra outra, querendo discutindo uma com a outra? Então ficou nessa briga, cara, mas numa linguagem que ninguém entendia. E eu estava na frente de costas, claro, de frente para essa. Era um círculo, imaginem um círculo com várias pessoas. Eu estava de frente para essa cidadã que estava falando uma língua macabra, supostamente macabra, e de costas para a porta. E a porta estava aberta, a porta da sala. E teve um momento que um deles falou assim: você vai sair daqui agora, eu estou te expulsando, não sei o que tem. Maluco. A mulher parou de falar na hora e segundos depois passou um treco. Eu tô até arrepiando aqui agora. Passou um treco esbarrando em mim, que eu estava na frente da porta. Parecia uma coisa muito peluda. Sabe? Que passou assim, esbarrou em mim. Eu senti tudo aquilo, cara. O lado direito do meu corpo ficou inteiro assim, ó. Arrepiado, como se alguém batesse em mim pra sair correndo e passou pela porta. E na hora, parou. Todo mundo parou de conversar e voltou ao normal. Foi muito louco, cara. Eu nunca esqueço dessa experiência, porque, falei, caraca, isso, travou o meu cérebro assim, mano. Cara, eu não tenho nenhuma história, assim, nunca vi nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. Mas, cara, se a gente vai pro âmbito religioso, já presenciei várias coisas assim, né? Já frequentei terreiro de Umbanda, então, cara, aí a gente, pra mim, começa a ver uma coisa meio comum, né? Se é fora desse contexto, eu acho que eu tenho medo, não quero ver. Mas dentro desse contexto, cara, o que você mais vê é coisas desse tipo e coisas que a gente pode até querer tentar explicar, e quem é cético vai achar alguma explicação, porque o cérebro, não sei o que, mas, cara, tem umas coisas que são muito bizarras, assim, que se não, dentro daquele contexto, nem dentro daquele contexto você consegue explicar direito, assim. Conta então, uma aí pra nós, Remonte. Cara, é que são tantas que eu não lembro uma marcante, assim, sério? Cara, mas é Conta sério. Uma aí, velho. Cara, mas assim, que aí a gente começa a entrar do terror, já daqui a pouco tá virando um episódio sobre religiões, né? Mas, não, cara, mas fala a sua experiência, assim. Tá, não, assim, o que é comum, por exemplo, num terreiro de Umbanda, assim como acontece na igreja evangélica, em outros lugares também, só que se usa nomenclatura diferente e as pessoas falam, não é a mesma coisa, mas dentro da minha concepção é. Né? Então as manifestações, sejam lá quais sejam, elas são comuns, né? Então você tem desde a manifestação de uma entidade X que está ali, né, para auxiliar, como você tem uma espécie de processo de limpeza onde entidades não tão boas estão ali também se manifestam. Eu adoro esses assuntos, cara. Eu de tempos em tempos eu tô migrando os assuntos, mas eu gosto pra caramba. É interessante isso daí, porque, por exemplo, naquela noite que cada um sonhou alguma coisa, eu lembro que o sonho teve um pouco a ver do que a pessoa que conversamos, que vimos ali, né? Porque a questão do demônio eu não sei porque que eu fui sonhar com demônios, né? Eu não lembro de ter visto nada, nem pensado nada sobre demônios. Só que o meu amigo, que sonha com aranha, eu lembro que ele tinha visto uma aranha ali no escuro. Ele falou, olha essa aranha aqui, cara, vá, espanta ela, vai que ela vai na barraca, né? E o outro cara que sonhou com os vietnamitas atacando o local, era o cara que ficava o tempo todo com a espingarda de chumbo brincando de tiro e falando, nossa, passou uma guerra aqui, cara. Então, louco, né? Então eles sonharam coisas que tinham muito a ver ali, que eles presenciaram. Eu acho que isso é tudo coisa de vagabundo, cara. Maconheiro sem vergonha. Tá ok? Tudo tá de ok. vagabundo isso daí. Vagabundo. Bom, mas assim, eu quero fechar com uma questão que vocês contaram aí o que vocês viram e não viram, e eu no final, eu não contei alguma coisa, né? Não, que eu vi. porque você mas não por quê? quis. Isso na verdade, isso é uma coisa que me frustra pra caralho, porque eu sempre quis ter essa... Tem pessoas que chamam, por exemplo, de clarividência, que vê alguma coisa ali acontecendo, e se eu vi, eu apaguei isso da cabeça, porque eu não lembro nada que eu tenha, a não ser esse medo que, eu vi um negócio, eu fiquei com medo do ambiente, tava num lugar escuro, não sei o que, mas de assim, eu presenciei, eu vi algo muito esquisito do meu lado, eu nunca vi. Cara, isso é um negócio que sempre me frustrou
E as coisas que eu estudo relacionado a religiões e coisas fora da religião, mas que são relacionadas ao, vou abrir uma aspas aqui, sobrenatural, eu sempre fui com esse intuito de falar, caralho, velho, cadê? Eu tô procurando e ainda não encontrei. E é muito louco, porque... Então será que você não é a prova viva de que nada disso existe? Pode ser. Melhor não ficar pedindo, né? Cara, então, a minha visão sobre isso hoje é assim, que se existem entidades fora desse plano, elas viriam nos assustar, sabe? Tipo, pra que um fantasma? É muito besta, sabe? Cara, mas as histórias de fantasma, aí é que tá. A gente vai entrar na crença de novo. Mas elas não são entidades fora lá, não sei onde. Cara, são pessoas que morreram e estão presas em algum nível. Mas pra que você vai... Meu... Cara, é assim, cara, começa por exemplo, a pensar... não, vamos pensar uma coisa comigo. Vamos pensar o que eu penso assim. O cara morreu e ficou preso. Beleza. Pra que o cara vai puxar o pé dos outros na cama, velho? Mas, cara, aí é que tá. Você tá indo... Pra que ele... Ó, você já viu algum fantasma, uma entidade aparecer meio-dia? Não aparece, é só de noite. Sabe? Só aparece em casa abandonada. Você já viu alguma fantasma aparecer no meio do shopping, na praça de alimentação? Cara, fantasma pedindo bônus. Assim, cara. Uma amiga minha, ela via pessoas no shopping, então... Não, ela via, mas daí, sabe? Então, mas é sempre isso, né? Alguém que viu, você, é uma coisa sua. É difícil, às vezes tem uma coisa que é um Mas grupo. não faz sentido, cara, tem que fazer sentido. Sabe, o fantasma vai puxar o seu pé, cara. Imagina, você é um fantasma, você tá num outro plano, você saiu dessa bosta de vida, que é pagar imposto, tem que trabalhar o tempo inteiro, você vai vir puxar o pé, velho. Mas que plano que é esse? O que ele tem lá? O que ele tinha Nossa, aqui? Não deve ter nada pra ter que puxar o pé dos outros. Não, se eu fosse fantasma, eu faria isso, cara. É divertido. Cara, mas é que aí você... Não é possível, então o fantasma é tonto igual você. Não, tem algumas crenças, assim, tem um canal que eu sigo... Não vem fazer divulgação de canal nenhum aqui não. Secret vou Lab não nada. divulga ninguém. Não vou falar o nome do canal, nem nada. Os canais têm que divulgar o Secret Lab. Secret Lab não divulga ninguém. Loser. Inclusive eu tô aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Nine. Estão vendo aqui, ó, Livro Vermelho de São Cipriano. Já ouviu falando esse nome? Isso é famoso. Tá aqui na minha mão. Se os canaizinhos aí não nos divulgarem, eu vou fazer a oração da vela dourada pra vocês, tá? São Cipriano. Tá achando o quê, rapaz? Meda! Mas então, o que eu tava falando, segundo a crença, assim, não sei se são de algumas religiões e tal, que essas pessoas que morreram, a pessoa falece. Se ela não se entregar a Deus, então ela acaba ficando aqui, até ela ter um tempo para ela se iluminar. Alguns, eles acabam se conectando em pessoas, pra poder sentir novamente. Por exemplo, a pessoa que morreu de depressão. Ela encontra outra pessoa que tem depressão. E ela vai lá e se conecta com aquela pessoa porque eles têm uma energia parecida. Mas, por exemplo, a pessoa tinha depressão e morreu. Ela sofreu. Daí ela quer se conectar com outro deprimido pra continuar sentindo. São fantasmas que, assim, eles vêm, se conectam com a gente pra poder sentir novamente como que é estar vivo, sabe? Estar vivo. Tanto é que tem aqueles que eles chamam de bestiais, que são aquelas criaturas que estão há muito tempo na Terra, que são... Não, mas daí você já tá entrando em RPG, cara. É isso, cara, é um RPG, isso já é... Eu tô falando de credo, não tô falando que é o que eu acredito, não tô falando que é o que eu acredito, entendeu? Aí já é RPG. Não, aí tipo, tem os bestiais, que são aquelas criaturas mais... tipo esse peludo que bateu em você. Você era um ser humano antes. Quer dizer que eu, então, sou uma entidade. Sim, você já é um chubacão, velho. É nóis, hein? Entendi. Eu gosto de você por causa disso. Me pareço o Yoda perto de você. Tá certo. Ricardo e Ramon, estamos fechando. Então fechamos num assunto extremamente complexo. Chegamos começou por um qual lado. Conclusão, Ramon? Conclusão é que falamos um pouquinho sobre terror e fomos pro caminho do sobrenatural. Agora, o que seria legal, independente da mídia onde você ouça esse podcast, deixa o seu comentário lá com a sua historinha de terror, né? Vai lá no Instagram, deixa no YouTube, deixa um comentário pra gente conhecer um pouquinho dessas histórias. Inclusive, se você deixar nos comentários a sua história, a gente pode, né, Riamonte, convidá-lo para participar de um próximo episódio e relatar essa história aos nossos milhões de espectadores. Então é isso daí. Quer dar algum recado para terminar aí, Riamonde? Lembrando que nesse momento aí temos matrículas abertas do curso Pintura Digital 4.0, então se você tá naquela, não sabe o que faz, pinta, mas não pinta, precisa melhorar, tá aí ralando pra caramba sozinho,
entre em contato que o Pintura Digital está aí com essas matrículas prontinhas para você começar a detonar na pintura digital. Brunão, e aí, gostou de participar, cara? Cara, bem dinâmico. Então é isso daí, Bruno. Um último recado, quer deixar um canal, quer deixar um salve? Cara, queria agradecer aí o convite de vocês aí, que eu achei bem bacana, cara. Primeira vez que eu participo de um podcast. Estou me sentindo agora importante, mas acho que não faz nada, cara. Não tem muito o que falar. Então beleza, galera, é isso daí. Eu também tenho vagas para a minha mentoria. E se vocês tiverem interesse, mande mensagem pelo Instagram, que vai estar aí nos comentários. E é isso daí. Valeu, Riamonde, valeu, Bruno, pela participação. Obrigado aí pelas trocas de experiências. E até a próxima, galerinha! Ha 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 ha!